Tudo que eu quero é beber a sua glória. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas, é aqui que eu quero estar. Esse é o meu lugar, esse é o meu lugar, em tudo que eu tenho. Nós vamos viver dias aqui, queridos, de muita autoridade de Deus, de muita glória de Deus. Você pode dizer amém? Nós vamos viver isso aqui. Deus está falando comigo nesses dias que nós vamos viver um tempo diferente aqui, de muita autoridade, de muita glória de Deus, de muito poder. Então, não se assuste com aquilo que Deus vai fazer aqui nesses dias. Só que tudo tem um preço. Tudo tem um preço, tem um sacrifício. E Deus já não é de hoje. Deus está me falando comigo que é tempo de eu me humilhar. É tempo de eu vestir de pano de saco. E eu estava vendo lá em Apocalipse. Eu não vou pregar sobre isso não. Não precisa nem gravar se você não quiser esse começo, tá? Isso aqui eu não vou pregar não. Mas se você quiser gravar, pode gravar também. Você que sabe. Porque pode ser que depois sirva como testemunho de alguma coisa. A palavra de Deus, eu estava lendo. No capítulo 11, no versículo 3, eu não vou pregar isso não, só quero falar uma coisa rapidinho para a igreja. Apocalipse 11, verso 3. Eu quero dizer para a igreja que Jesus está voltando. E os sinais apontam para isso. E quando Deus fala aos anjos da igreja, aos pastores, aquele que é pastor mesmo, que serve a Jesus, ele sabe que Jesus está voltando. Eu sei que Jesus está voltando. Eu não sei a hora e o dia, mas eu sei que ele está voltando. E Deus falou para mim que Deus vai levantar nesses últimos dias uma geração que vai preparar isso. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Eu sei que essa é uma profecia que irá se cumprir. Veja bem, para você não me entender mal. A Bíblia diz que haverão duas testemunhas. Tem gente que fala que é Moisés e Elias. Tem alguns teólogos que acreditam que Deus vai levantar nos últimos dias dois homens, como levantou Moisés e Elias, com a mesma unção. Porque Moisés foi o maior sacerdote que houve e Elias o maior profeta que houve. E fala que eles irão fazer grandes coisas, irão testemunhar por 1260 dias. E que eles estarão vestidos de pano de saco. Aí Deus falou comigo, eu sei que eu não sou uma dessas testemunhas aqui, mas Deus falou comigo que vai levantar uma geração como dessas duas testemunhas. Uma geração profética, uma geração santa. E para essa geração ser uma geração profética e santa, ela tem que ser uma geração vestida de vergonha, vestida de pano de saco. Quando eu prego certo tipo de mensagens, eu sei que eu vou ser rejeitado pelo que eu estou pregando. Eu sei que eu não vou ter, muitas vezes, dos irmãos aqui, o amor, a alegria. Tem gente que fica chateado comigo com algumas coisas que eu prego. Mas eu sei, Deus até me revela. Mas eu abro mão disso, de me agradar, por amor a fazer a vontade de Deus e por amor à sua vida, para que você aprenda o que é certo e não o que você acha que é certo. Então Deus falou: meu filho, eu quero que você seja como esses profetas. Eu quero que você se vista de vergonha. E aí, eu não vou entrar em detalhes, porque tem coisas que Deus não me autoriza a falar. Mas eu comecei a sentir uma angústia dentro do meu coração. E eu comecei a orar. E Deus falou para mim que queria levar a igreja a um novo nível, a um novo tempo. E eu, como pastor, teria que ser o primeiro a me sacrificar. E Deus falou para mim que era tempo de eu me humilhar, que era tempo de eu vestir de cinza. E eu comecei a estudar sobre os profetas, sobre o rei Ezequias, que vestiu de pano de saco. E Deus começou a falar comigo: eu vou pedir algumas coisas para você, Diego. Está muito fácil
falei, Senhor, eu prego. Aí tem gente que já olha de olho torto, está difícil. Tá? Deus, você acha que está difícil? Está fácil. O negócio agora vai piorar. Por que, Deus? Porque eu vou pedir algumas coisas para você e você vai ter que fazer, o povo vai achar que você está doido. O povo não vai entender. Então eu estou te alertando você, que primeiro, com todo respeito, eu falei, Deus, mas se o povo perguntar, Deus falou, você não deve satisfação a eles primeiro, você deve a mim. Se eles não entender, você tem que fazer o que eu peço. Então, daqui para frente, que nem os caras falam, eu não me responsabilizo por mais nada que for acontecer aqui. Eu estou vindo aqui hoje falar isso para vocês, porque daqui eu queria falar isso para a igreja antes, mas eu vou fazer um voto com Deus aí. Eu não vou falar o que quer, porque eu ainda preciso definir umas coisas com Deus. Mas você vai ver, tem gente que não vai entender. Você que não entender, respeite somente, não questione, não fale. Amém? Eu já estou te preparando, tá? Tá bom? Sei que vocês não estão entendendo direito, mas eu estou avisando. Respeite o que Deus mandar eu fazer, porque Deus está mandando eu fazer. Eu já pedi confirmação, eu já orei e Deus mandou eu fazer. Eu vou fazer, eu vou obedecer a Ele. Eu sei que eu vou ser rejeitado, eu sei que eu vou ser injuriado, falado, mas Deus mandou fazer, eu vou obedecer. Então antes de eu pregar, eu só queria falar isso para a igreja, para que venha um novo nível de glória, de autoridade, de entendimento para nós. Eu vou ter que me sacrificar aí, fazer um voto com Deus pesado. E eu preciso da compreensão da igreja, do amor e da aceitação da igreja. Amém? Então tá bom. Então vamos pregar agora. Vocês me aceitam, me entendem? Vocês vão me respeitar? Vão respeitar o que Deus tem e o que Deus pedir para mim? Amém? Ninguém vai embora da igreja, não? Ah, já não teve amém. Ninguém vai embora da igreja? Não. Amém? Vocês confiam que eu sou homem de Deus? Então tá bom. Então tá bom. João 10. Então o recado foi dado. Eu estou perdendo prazer, querido, num monte de coisa que eu tinha prazer. Às vezes a gente acha que nossa vida toda já é de Deus, que a gente serve a Deus, mas Deus de repente começa a arrancar prazer da gente, até naquilo que é permitido. Quando você está envolvido pela presença, pela glória de Deus, até aquilo que lhe é permitido, Deus tira de você o prazer, a vontade. Eu estou vivendo dias assim. Por isso que eu estou falando que tem gente que não vai me entender. Vai falar, mas não precisava disso. Por quê? Porque isso é permitido, isso é, né? Isso não precisava dele abrir mão disso fazer, porque isso é normal. Pessoas normais serve a Deus e faz isso. Ele está querendo aparecer, está querendo ser melhor, isso é permitido. Mas Deus está pedindo para mim até que me é permitido. Até isso Ele está pedindo. Chega um nível que nós andamos com Deus, que até o que nos foi permitido, Deus quer tirar de nós, para que nós viemos viver no sobrenatural de Deus. Eu não quero viver uma vida miserável espiritual. Eu quero uma vida sobrenatural, uma vida cheia da glória de Deus. Pedro andou cheio da glória de Deus. Quando ele andava com Jesus, ele era ainda um crente medíocre, que ficava tentando julgar tudo que Jesus falava, procurando entender com a mentalidade humana. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele parou para aquele homem coxo e falou, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele estava querendo dizer? Não só de posses, mas ele estava querendo dizer, eu me esvaziei do meu entendimento, eu me esvaziei do meu direito, eu me esvaziei das minhas dúvidas, e o que eu tenho eu te dou. Eu tenho a glória de Deus. Levanta e anda agora em nome de Jesus. Sabe por que a igreja de Cristo está cheia de filosofias vãs de homens e não tem mais o levanta e anda? Porque a igreja está cheia de si mesma. Acredite no que eu vou te dizer. Vai chegar um dia aqui nessa igreja, porque Deus já me falou, ia chegar a hora de eu falar, que pessoas vão entrar na cadeira de roda, que vão sair daqui carregando a sua cadeira de roda. Escute o que eu estou te falando. Vai chegar dias aqui nessa igreja que pessoas vão vomitar tumor de câncer aqui. Pessoas vão vir de toda parte para ser curado aqui, porque Deus vai derramar a glória dele sobre nós. Porque a única coisa que vai ter aqui vai ser somente a glória dele.
Não vamos ter filosofias de homens, não vamos ter entendimento de homens. Nós vamos dizer: o que eu tenho eu te dou. Você não pode dar aquilo que você não possui. Olha para o seu irmão e diga: você não pode dar aquilo que você não possui. Tem vários pastores, obreiros ferindo a igreja, ferindo os irmãos, porque eles querem insistir numa autoridade que eles não têm mais. Saul, ele tentou ferir o povo de Israel, ele tentou ferir Davi, porque ele tentou insistir numa autoridade que ele não tinha mais. O povo respeitava Davi, não respeitava mais Saul, porque a unção do Espírito, a autoridade estava sobre Davi, não sobre Saul. Ele não tinha mais autoridade. Ele queria dar uma coisa que ele não tinha. Então ele deixou de ser um homem com autoridade para ser um homem autoritário. Quando você insiste no seu lar com a sua esposa, com o seu filho, para que te respeitem, é porque você está pedindo algo que você não tem mais: respeito e autoridade. Você então se torna autoritário, porque você não pode dar o que você não tem. Mas quando você tem a autoridade de Deus, você pode virar e falar a coisa mais absurda, e o seu filho e a sua esposa vão olhar para você e vão te respeitar, porque sabe que o Espírito de Deus habita em você. As pessoas vão olhar para você e vão falar: eu tenho que seguir o que ele está dizendo, porque o Espírito de Deus habita nele. Quem está entendendo? Diga para o seu irmão: você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode exigir respeito se você não tem autoridade. Deus quer derramar autoridade sobre a sua vida. Chegou um tempo, querido, que é preferível você ficar quieto quando você não tem nada para falar, porque você não pode dar aquilo que você não tem. Pedro não podia dizer para aquele homem: levanta e anda, o que eu tenho eu te dou. E aquele homem não ia levantar, porque seria uma mentira, ele não teria nada daquilo que ele falou que tinha, que possuía. Deus quer que você verdadeiramente tenha autoridade, tenha poder de Deus na sua vida. Deus não quer dar poder para o pastor somente, Ele quer dar para toda a igreja. Ele falou assim: eis que tenho dado à igreja autoridade, poder, para ligar na terra e ligar no céu, para desligar na terra e desligar no céu, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela, contra a igreja. É isso que Deus quer que você desperte. Por que nesses dias do retiro você despertou para isso? Porque você entendeu que você não precisa ser um pastor para Deus exigir de você viver uma vida de santidade. Você não precisa ser um pastor para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Deus quer que você manifeste a sua vida na vida do seu filho, da sua esposa. Todos aqui Deus quer manifestar a glória e o poder dele através da sua vida. Não está escrito lá: se você for um pastor, você vai orar por alguém enfermo e vai ser curado. Não está escrito lá: se você for um pastor, você vai orar por um endemoniado e ele vai ser liberto. Não fala isso, mas fala que ele falou para os discípulos: em meu nome vocês vão expulsar demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão sarados. Você crê que Deus pode te usar, que Ele quer te usar? Você crê que Deus tem um ministério para você? Amém? Olha para o seu irmão e diga: Deus está te chamando pelo nome e dizendo: tu és meu. João capítulo 10. Procuro ser breve hoje. Verso 17 e 18. Deus estava falando comigo e eu quero compartilhar com a igreja algo que Ele falou comigo hoje. João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do Deus Pai. Aqui ele está falando: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. A Bíblia fala que Deus ama aquele que dá com alegria. A Bíblia está dizendo aqui que Deus ama aquele que dá.
Jesus está dizendo: o Pai me ama porque eu dei a minha vida. Eu ofertei a minha vida. Jesus, embora sendo Deus, a palavra fala que ele se submeteu ao Pai. E o Espírito Santo submeteu também ao Pai, embora os três são Deus. Por quê? Porque a palavra submissão significa estar debaixo de uma mesma missão. Aí você pode dizer para mim: mas o Pai ele governa, o Filho tem a função de vir resgatar, e o Espírito a função de consolar e de trazer arrependimento para o homem. Mas os dois cumprem a mesma missão do Pai, a vontade do Pai. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça sobre todo homem, e o homem o cabeça sobre a mulher, e Deus o cabeça sobre Cristo. Eu não estou falando aqui que Jesus não é Deus, não é isso. Não confunda, os três são Deus, os três são um, e os três estão debaixo de uma mesma missão, de um mesmo propósito. Então quando Jesus fala eu dou a minha vida, ele está querendo dizer: eu não quero viver um propósito particular, eu quero dar a minha vida e sujeitá-la à missão, ao propósito do Pai. Veja que Jesus, ele falou: eu dou a minha vida, por isso o Pai me ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele submete a missão e a vontade do Pai, para se entregar por amor do Pai e por amor de mim e de você. Só que Satanás, Lúcifer, ele fez diferente. Quando Deus criou Lúcifer, fez ele um anjo de luz, que Lúcifer significa anjo de luz, e ele era um instrumento de glorificação e adoração a Deus. Deus o fez para estar submisso a uma missão. Toda a beleza que Deus deu a ele foi para cumprir um propósito. Qual o propósito, igreja? Glorificar o nome de Deus com a sua beleza. Mas ele decidiu não doar a sua vida em prol desse propósito. Ele decidiu viver um outro propósito. Ele decidiu que a adoração que uma vez ele recebia para Deus, agora fosse recebida para Ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Então lá no Éden, quando Deus criou o homem, colocou o homem no Éden, Ele deu para o homem uma missão, um propósito. Todo mundo tem que viver debaixo de propósito. Deus colocou um propósito para o homem, e o homem então submete à missão de Deus. O homem não procura uma vontade própria. Preste atenção, é muito importante. O homem não procura em busca do seu sonho. O homem não procura em busca do seu propósito. O homem agora vive somente para viver o propósito de Deus. A maneira com que o homem glorifica a Deus é vivendo exatamente, exclusivamente o propósito de Deus. Tanto é que quando Jesus nos resgatou, o texto fala: vós sois geração eleita, nação, propriedade exclusiva. O que é isso? Você tem que viver exclusivamente para um propósito. Quem está entendendo, diga amém. E aí Deus coloca o homem no Éden para submeter e viver debaixo desse propósito. E aí a serpente entra no Éden. E quando a serpente entra no Éden, ela fala o que para o homem e para a mulher? Come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e você não vai morrer. E o homem e a mulher comem. E de lá em diante, presta atenção no que eu estou falando. Tudo que o homem vai fazer, tudo que o ser humano vai fazer, ele pesa na balança, se vai ser bom ou se vai ser ruim, se vai ser vantajoso para ele ou não. Isso existia antes? Não. O homem vivia exatamente somente o propósito e a vontade de Deus. Mas quando a serpente entrou, agora o homem pesa. Isso é bom, isso é ruim, o que nós devemos fazer? Quando você vive uma vida dessa forma,
tentando ver o que você pode tirar de proveito, se vai ser bom ou ruim para você. Você, deixa eu dar uma notícia, não está vivendo debaixo da vontade de Deus. Sabe o que é viver debaixo da vontade de Deus? É o que Deus está fazendo comigo. Deus, fala comigo, Diego, faz isso. Deus, mas eu não consigo ver lá na frente. Por que disso? Você vai fazer isso e vai me obedecer. 100% das coisas que eu faço sem saber qual vai ser o fim delas. Eu obedeço. O pessoal chegou na gente, que bênção, parabéns, o retiro foi muito bom, tal, né? Escreve um livro aí, os 10 passos de como ser um líder, né? Os 5 passos para se fazer um retiro, tal. Mal sabem vocês que eu não sabia de nada. Deus sobre mim, faz isso, tá bom. Quanto vai ser o valor? Vai ser assim. Qual que vai ser o tema? Vai ser esse. Então eu vou preparar as palavras. Não, eu não vou falar nada com você, só vou falar no dia. Cada dia eu vou dar uma palavra, tá bom. Aquela palavra de terça-feira, que nós ficamos até 3 horas da tarde, sabe que horas que Deus me deu a palavra? Na hora que eu estava sentado lá na cadeira atrás, a Daniela estava pregando, abrindo o culto. Vocês acreditam nisso? Deus me deu a palavra naquela hora. Então vocês falam, nossa, que palavra, nossa, que culto. Irmão, eu estava dando tiro no escuro, eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas eu confiava no que eu estava fazendo, porque eu estava seguindo a voz de Deus. Deus, Ele quer que nós paramos de viver entre o conhecimento do bem e do mal. Porque quem vive o conhecimento do bem e do mal está vivendo debaixo do espírito de pitonisa, está seguindo a serpente. Mas quem fala, Deus, eu vou fazer a tua vontade, sem olhar, sem medir, sem contar com os riscos, está voltando ao início, ao Éden, e está submetendo à vontade de Deus. Aqui Jesus fala que o Pai o amava porque Ele deu a vida dele. Ele não questionou. A Bíblia fala que Ele se esvaziou de si mesmo, assumindo uma forma de servo. Se usurpou. O usurpador é aquele que toma um lugar que ele não se acha, que não lhe é de direito. Ele não quis tomar o direito de chegar e falar, Deus, não, eu acho que essa missão está errada, tem que ser diferente. Não, ele se sujeitou à vontade do Pai. E o desejo de Deus, igreja, é que nós vivemos o propósito de Deus. A minha pergunta nessa manhã que Deus manda te dizer é, você está vivendo o propósito de Deus? A maioria dos problemas que você tem na sua vida hoje por decisões que você tomou sem estar no centro da vontade de Deus. Situações indesejáveis porque você tomou decisões fora do centro da vontade de Deus. A Bíblia é clara em dizer que o Pai ama a Cristo porque Ele deu. Nós só queremos receber. Nós vamos para a igreja porque nós vamos para receber a cura. Nós vamos para a igreja porque nós queremos receber um milagre. Nós vamos para a igreja porque nós queremos receber uma palavra que nos dá coragem. Nós não vamos para a igreja receber uma palavra que vai confrontar o nosso erro. Nós não queremos ser exortados, nós não queremos mudança de vida. Nós queremos mudar de vida. Você não quer mudar a sua atitude para ter um resultado diferente. Você quer continuar sendo o mesmo e ter um resultado diferente. E aqui Cristo, Ele agradou a Deus porque Ele deu a vida dele, Ele se esvaziou. Deus não quer nada mais, nada menos do que você dê a sua vida. Doe a sua vida. Entregue a sua vida. Aqui Ele diz que Ele entregou espontaneamente, Ele deu a vida dele de uma forma espontânea. Deus quer que você oferte a sua vida para a honra e glória dele. Deus quer que você responda se você está vivendo o propósito de Deus ou não. Se você está debaixo da vontade soberana de Deus ou se você continua tentando viver da sua maneira. João capítulo 19, verso 7. João 19, verso 7 diz: respondeu-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tomando-a a entrar no pretório,
tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde tu és? Mas Jesus nada lhe respondeu. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tem autoridade de te soltar e autoridade de te crucificar? Respondeu Jesus: eu gosto disso. Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus está dizendo aqui exatamente algo retrógrado aquilo que ele disse em João 10, que nós acabamos de ler. Quando Pilatos falou assim: olha, eu tenho o poder de matar você, de soltar você. Jesus: não, peraí, ninguém vai roubar minha oferta, não. Eu não estou aqui preso porque eu não tenho o poder de me libertar, não. E aí ele fala: nenhuma autoridade antes que você tem sobre mim hoje foi dada, senão antes por Deus no céu. Porque lá em João 10, Jesus falou o quê? Ninguém toma a minha vida, eu a dou. Ainda você pode estar vivendo um tempo de perseguição, querido, de humilhação, e pode aparecer, preste atenção, que pessoas têm tomado a sua vida, circunstâncias têm tido controle sobre você. Mas se isso estiver no propósito de Deus, porque você entregou a sua vida a Deus, descanse, porque Deus irá guiar você no caminho da sombra e da morte. Você não temerá mal algum, e você irá sair desse caminho. Jesus, ele foi humilhado, Jesus, ele morreu, mas ele sabia que isso era necessário. Em nenhum momento ele perdeu o controle, porque ele havia já dado a vida dele. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Para viver o propósito de Deus, ele precisou entregar-se, confiar. Existem pessoas que têm sido roubadas, têm o seu lar destruído. A palavra de Deus diz, lá em João 10, verso 10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual é o tipo de vida que você tem vivido? Uma vida segundo os seus desejos ou uma vida segundo o propósito de Deus? Aqui fala que tudo que Jesus viveu, embora foi uma história triste com um final feliz, foi porque ele decidiu entregar a vida dele para esse propósito. É melhor eu ser crucificado, é melhor eu ser açoitado, mas viver algo com um propósito, do que viver qualquer outro tipo de vida sem propósito algum que agrada a Deus. E aqui Jesus fala que o ladrão vem para roubar. Quem é o ladrão na parábola que Jesus conta? É o diabo. E ele fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Por quê? Porque o diabo, ele tem roubado a coisa mais importante, que é a vida das pessoas. Por que o diabo fala aqui fala que o diabo rouba, mata e depois destrói? Como que eu posso destruir alguém que eu já matei? Porque quando o diabo ele te rouba de uma vida de propósito, de viver o propósito, ele mata você. Ele tira a existência sem tirar a vida. Quantos já viram aqui pessoas infelizes? Levanta sua mão. Quantos já viram pessoas dentro da igreja que não conseguem mais glorificar e servir a Deus? Levanta sua mão. Por quê? Ela existe, mas não tem mais vida. Quantas pessoas sofrem de depressão aqui nessa terra? Por quê? Elas existem, mas não tem mais vida. Ele rouba e mata, e depois destrói, aniquila. Por quê? Ele mata você sem tirar a sua existência. Quer uma prova disso? Vou falar na Bíblia. Jesus estava andando e ele viu a figueira. E fala que ele viu a figueira e ele teve fome, e nela só tinha folhas, mas não tinha frutos. A figueira existia, sim ou não? Sim. Ela tinha um nome de figueira, sim ou não? Sim. Mas ela tinha frutos? Não. Conhecereis as árvores pelos seus frutos. Uma árvore que não dá fruto é uma árvore hipócrita, porque ela não pode ser discernida. Não tem como saber quem é aquela árvore, porque ela não tem fruto. Você imagina, você está no deserto escaldante, debaixo de um sol escaldante, e você encontra uma árvore. Ela não tem fruto, mas ela tem sombra. Você ia reclamar daquela árvore?
Rapaz, que árvore que é? Não sei, não importa, ela está dando sombra, vamos descansar debaixo dela. Mas Jesus, aonde ele passa, ele traz a luz. Ele põe as coisas no trilho, meu irmão. Ele tira a hipocrisia. Jesus falou: eu conheço essa árvore, porque eu estava lá no princípio, quando tudo foi feito. Essa árvore é uma figueira. Mas como é que o senhor sabe que ela não tem frutos? Porque eu sou o único que posso discernir uma árvore, mesmo quando não tem fruto. Segura essa aí. Você pode esconder de mim quem você é. Eu posso olhar e não saber quem você é, porque você está usando uma máscara e você não dá fruto. E não tem como eu saber quem você é, porque você não expõe seu fruto. Mas dele você não tem como esconder. Ele vai lá no seu íntimo e fala: eu sei quem você é. Você pode esconder do pastor, mas eu sei quem você é. Você é um tipo de árvore tal que deveria dar tal tipo de fruto e você não está dando. Volta para a minha presença e dá fruto. Se você presta atenção, vai pegando revelação aí. E aí Jesus olha para aquela figueira e encontra folhas nela. Podia alguém falar: Jesus, deixa essa árvore, ela está dando sombra. Não, o propósito dessa árvore não é dar sombra. Existem árvores que não dão frutos, e as árvores que não dão frutos são árvores que dão sombra. Mas o propósito dessa árvore é alimentar quem tem fome. E eu tenho fome, ela não tem fruto. Por isso eu vou liberar uma palavra para ela. E Jesus olhou para a árvore e falou o que para ela? Nunca mais nasça fruto de ti. E o que aconteceu com a árvore? Se você entender, você vai se libertar, porque a verdade te liberta. O que aconteceu com a árvore? Fala que imediatamente a árvore secou e morreu. Eu vou dar uma comparação dessa história com o que nós estamos pregando hoje aqui. Jesus mandou a árvore secar e morrer? Não mandou que ela secasse e morresse. Jesus falou para ela que nasça mais fruto. Mas por que ela secou e morreu? Qual era o propósito daquela árvore? Dar frutos. Ela não estava dando frutos. E o caso dela estar vivendo uma hipocrisia e não dar frutos, Jesus falou o quê? Nunca mais nasça fruto de você. Quando Jesus tira o propósito de uma árvore, o propósito da qual ela deveria existir, ela não tem mais por que existir. Você entendeu? Por que ela morreu se ele não mandou morrer? Porque ele tirou o propósito dela. Sabe por que você pode ter dinheiro, pode ter o que for? Você pode achar que trocando de carro, trocando de casa, casando, você vai ser feliz. E não vai ser se você não estiver no centro da vontade de Deus. Porque se você não estiver vivendo no segundo propósito de Deus, você é infeliz. Você não tem vida. Porque só tem vida aquele que vive segundo o propósito de Deus e para Deus. Senão todo rico seria feliz. Ele teria tudo que o dinheiro pode comprar, mas não teria algo que o dinheiro não pode comprar, que é viver uma vida segundo a vontade de Deus. Sabe por que Jesus nasceu sem nada? Sem bens, sem nada? Ele nasceu naquela pequena cidade. Pode ser alguma coisa boa de lá? E por que ele abalou o mundo? Porque ele provou que não precisa de bens, não precisava de poder aquisitivo. Ele só precisava obedecer 100% e viver segundo o propósito de Deus. O ministério Rei Jesus em Pouso Alegre não precisa ficar pedindo dinheiro toda hora. Não precisa ficar falando de dinheiro. Não precisa de que vai atrás de político para pedir terreno. Porque se nós vivermos segundo o propósito e a vontade de Deus, tudo que nós precisarmos para cumprir esse propósito, Deus irá nos dar. Tudo que Jesus precisou, Ele deu. Falou para os discípulos: agora chegou a hora de eu entrar na cidade. O que você está fazendo, hein, Paulo? Fique quietinho aí. Não cai daí não. Tudo que Jesus precisava, Ele deu. Eu preciso entrar na cidade agora, eu tenho que entrar como rei, eu tenho que entrar no jumentinho. Vai lá, vai ter um homem, ele vai estar com o jumento dele amarrado. Jumentinho é filhote, nunca foi estreado, nunca quando é jumentinho é um animal que nunca ninguém amontou, né? Fala para o homem emprestar o jumentinho. Já leu isso daí? Fala que eu vou usar emprestado, vou entrar e depois devolvo para ele. Como que Jesus sabia que tinha um homem lá com um jumentinho que nunca usou, amarrado em tal lugar? Os discípulos chegaram lá, o homem estava lá no lugar que ele falou. Por quê?
tudo quanto Jesus precisou fazer para cumprir a vontade de Deus, Deus deu. Mas coitado de Jesus, ele ficou na manjedoura. Ele precisava ficar numa pousada. Por quê? Precisava de um teto sobre a cabeça dele. O deserto é uma região fria à noite. Ele precisava de ser aquecido, porque ele era um bebê. Então Deus usou o que? Os animais, bafejando sobre ele ali no curral para aquecer. É o suficiente para você viver, filho. Eu vou mostrar que aquele que é o maior veio e desceu para servir, para ser o menor. E que você vai ser feliz simplesmente vivendo o meu propósito. Quando Paulo questionou Deus, e aí? Mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. O que você precisa, você já tem. A minha graça te basta. Querido, nós não precisamos de muito para ser feliz. Nós precisamos somente do necessário. Nós precisamos somente viver o propósito de Deus. Adão e Eva saíram do propósito de Deus para buscar algo além daquilo que Deus já tinha dado a eles no propósito. Muitas pessoas têm se perdido porque têm saído do propósito de Deus para buscar algo além do propósito que Deus deu. Quando Deus chega no Éden, Ele fala: Adão, aonde você está? E tem gente que acha que Deus perdeu a onisciência dele naquele momento e não via Adão escondido atrás das folhas. Mas no texto original não quer dizer que Deus estava procurando geograficamente Adão. No original quer dizer que Deus deixou Adão numa forma, numa posição, e Deus não o encontrou na posição a qual ele. Quando fala Adão, onde você está, no original quer dizer: Adão, em que você se tornou? Porque o próprio Adão virou para Deus e falou: o quê? Por que você escondeu de mim? Porque foram-me abertos os meus olhos e eu vi que eu estava nu. Do mesmo jeito que Adão não pôde ver Deus porque ele ficou nu, Deus não viu mais Adão no propósito a qual havia o deixado. Muitas vezes Deus vai até onde deixou você, não te encontra porque você já saiu dali. Deus falou para Saul: fica aqui e espera o profeta. Ele ficou esperando, o profeta não vinha. O que ele fez? Tomou partido de si mesmo, saiu e ofereceu. Quando Samuel chegou, não estava onde o Samuel tinha deixado ele, porque ele tinha acabado de oferecer sacrifício. Você está entendendo? Deus quer encontrar você aonde Ele te deixou. Por isso que Ele nos chama de carvalho de justiça. Porque o carvalho, porque ele é flexível. Quando vem as tempestades, quando vem os ventos, ele se dobra de um lado para o outro, mas ele não quebra. Por isso que é um dos maiores árvores que tem naquela região, porque ela permanece mais tempo de pé, porque ela enfrenta a adversidade, porque ela se sujeita, ela se dobra e não sai do lugar. Deus não quer que você saia do propósito a qual Ele te designou. Ah, mas está difícil, meu marido. Você quando casou acreditava que era o propósito de Deus para você, não é? Então você vai até o fim, vai orar pela conversão dele. Você não vai desistir dele. Não é o propósito de Deus que você largue dele e case com outro, não. Ah, mas está difícil a minha esposa. Então você vai aguentar. Ah, mas é meu filho, vou desistir. Não. Você vai orar porque você e sua casa vão servir ao Senhor. Quem falou que ia ser fácil? Permaneça no propósito. Diga comigo: eu vou permanecer no propósito. Jesus falou: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida e vida em. Jesus quer dar uma vida para você de propósito. Que você cumpra a vontade de Deus. Diga: eu quero cumprir a vontade de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 18. Nós já vamos estar ceando daqui a pouco. Lucas 18. (18) diz: o jovem rico, certo homem de posição, perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta dele: o que eu farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão a Deus.
sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Esse jovem, ele era muito rico, e desde criança ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: o fato de você conhecer uma coisa não quer dizer que você a herdou. Olha o segredo dessa mensagem. Ele começa dizendo: como farei para herdar? Jesus, ele chegava em alguns lugares, ele pregava para as pessoas, e então as pessoas entendiam o que era o evangelho do reino. Os apóstolos, quando começaram a pregar e falar o que era Jesus, o que era o reino, eles fizeram o quê? Eu quero aceitar esse Cristo, eu quero viver debaixo desse propósito. Esse jovem, a ocasião dele era diferente. Ele já sabia qual era o propósito de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Você está entendendo? Mas ele ainda não havia o quê? Possuído ela, herdado ela. Tem gente que já conhece a palavra de trás para frente, de frente para trás, de ponta cabeça, mas ainda não possui a vida de abundância. Não consegue viver uma vida segundo o propósito de Deus, porque ainda não conseguiu o quê? Herdar, tomá-la. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse jovem não estava sendo evangelizado, não. Jesus estava alinhando ele, querendo alinhar ele ao coração de Deus. Ele já conhecia a palavra. Existe um grupo dentro da igreja que já conhece a palavra, mas não vive o propósito de Deus, teima em viver daquilo que acha que é certo. A gente prega e ensina: não, eu vivo do meu jeito. Não, o pastor está falando aquilo lá, mas eu sei o que eu acho que é certo. Não, eu tenho um entendimento diferente. Não tem um alinhamento com o propósito de Deus, com aquilo que Deus quer fazer. Não alinha o coração. Mas esse jovem fez a pergunta certa: eu sei tudo que precisa ser feito para se ter a vida eterna, para se ter a vida de abundância, mas como eu posso possuí-la? Você sabe que pela lei, quando você completar uma idade, você vai aposentar. Mas como que você vai possuir isso? Você tem que pegar uma documentação, você tem que levantar uma documentação, você tem que preparar essa documentação, arrumar um advogado, dar entrada, lá. Possuir é outra coisa diferente. Entre você saber e possuir é uma diferença muito grande. Jesus encontrou Nicodemos, e Nicodemos sabia todas as coisas da lei. Jesus falou: olha, você não vai ter uma nova vida se você não nascer de novo. Você vai ter que nascer da água do Espírito. Nicodemos falou: mas como isso? Aí Jesus falou: você não é conhecedor da lei? Você conhece todas essas coisas, não consegue entender isso? O que Jesus estava querendo dizer para ele? O fato de você saber tudo não quer dizer que você já possuiu tudo que você sabe. O fato de você saber que Jesus cura não quer dizer que você já está curado. Você precisa ter fé. O fato de você saber que Jesus salva não te faz um salvo. Você precisa ter fé e viver uma vida de fé. Quem está entendendo? Diga amém. É um abismo muito grande entre você saber e você possuir. O desespero desse jovem é porque ele sabia para onde ele estava indo. Ele conhecia a palavra de Deus, e ele sabia que ele estava indo para a perdição, porque ele não possuía a vida ainda. E ele encontrou Jesus. Eu não conheço na Bíblia uma história tão triste como essa, porque todo mundo que encontrou Jesus não ficou com a vida da mesma maneira que estava. E esse jovem continuou com a vida da mesma maneira que estava. Isso prova que existem pessoas com o coração tão duro, ao ponto de continuarem com o controle, o volante da sua vida, vivendo a sua vontade, o seu sonho, o seu propósito. Aqui prova que Jesus não quer abençoar o nosso caminho, não, mas Ele quer que a gente sabote o nosso caminho, afunde o nosso caminho, para viver o caminho dele, porque o caminho dele já é um caminho de bênção. Nós temos que parar de fazer na igreja campanha: Deus quer abençoar o seu caminho, e fazer uma campanha: Deus quer abortar o seu caminho, para que você ande no caminho dele, porque o caminho dele já é abençoado.
Deus não pode abençoar aquilo que não é bênção. Jesus falou para ele o negócio seguinte: você conhece toda a palavra já? Já. Então, para você possuir a vida, para você me ter, você vai ter que vender tudo que você tem, e depois você vai me seguir. Jesus chamou ele para ser um discípulo. Veja bem, eu não fico pregando teoria de prosperidade, não concordo com isso. Mas nós temos pessoas que têm dinheiro e pessoas que não têm dinheiro. Tem gente que é rica, tem gente que é pobre. Eu vou falar que o pobre é de Deus e o rico não é de Deus. Ou vou falar o contrário disso. O problema desse jovem não era que ele era rico, mas o problema desse jovem é porque Deus não queria que ele vivesse daquela forma. Eu não posso virar para uma pessoa que é rica e falar: não, você tem que ficar pobre para você entrar para o reino de Deus. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que é muito difícil um rico entrar, porque ele serve a mamão. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia não fala que você não pode ter dinheiro, que você não pode ter suas posses. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que você pode ter, e se possível, quando Deus tocar no seu coração, você tem que ofertar para Ele. Mas aqui o problema desse jovem não é porque ele era rico. O problema dele é porque ele estava se enganando, vivendo uma vida de um propósito que satisfazia a ele, não a Deus. E para ele era muito mais difícil se abster daquela vida, porque ele tinha muito mais benefício do que as outras pessoas. Quem está entendendo, diga amém. O problema desse jovem é que ele não vivia uma vida de propósito. Eu conheço gente que é pobre, que é muito mais orgulhoso que gente que é rica. Quem já conhece gente assim? Tem pobre que é pior do que rico. Você olha para ele é orgulhoso. O problema desse jovem é porque ele estava vivendo uma vida fora do propósito de Deus. Jesus falou para ele: você é rico, mas a riqueza que está na sua mão não era para você segurar para você, é para você abençoar outras pessoas. Esse é o meu propósito. Você está usando essa riqueza com propósito errado, para se beneficiar. Por isso que você não está conseguindo herdar, possuir a vida. Então pega tudo que você tem, dá aos pobres, distribui entre eles. Depois você pode vir e me seguir. Você vai submeter a uma missão, a um propósito. Você está entendendo? Fala para o seu irmão: uma coisa é você saber, outra coisa é você possuir o que você sabe. Sabe que tem muita gente que está vivendo uma vida medíocre espiritualmente porque não consegue possuir aquilo que já sabe. E para você possuir, você tem, é só um segredo. Sabe qual é? Abrir mão do que você está vivendo para viver o propósito de Deus. Só isso. Abrir mão de viver da forma que você está vivendo. A Bíblia nos diz em Lucas, capítulo 9, verso 23. Agora já estou encerrando. Lucas 9, verso 23. Quem achou? Diz assim, capítulo 9, verso 23. Dizia a todos: se alguém quiser vir após a mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Dia a dia. O ano de 2015 no final dele, o resultado será por cada dia que você vive, pela forma que você decide viver cada dia, de renúncia, de fazer a vontade de Deus. Pois quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. O que ele está querendo dizer? Quem quiser viver da sua maneira, do seu jeito, irá perder. O ser humano é tão difícil que a gente, não estou dando nome, mas a pessoa mesmo, ela testemunhou isso. A gente aconselhou uma pessoa: faz isso aqui que vai dar certo. E se eu fizer isso aqui? Se você fizer isso aqui, vai acontecer exatamente isso, vai dar errado. Aí a pessoa fez o quê? Isso aqui, e deu errado. Aí sabe o que a pessoa fez? Ficou com raiva de mim. Eu falei: faz isso, vai dar certo. Faz isso, vai dar errado. Ela fez isso, deu errado. Ficou com raiva de mim. Depois veio, a gente pediu perdão, foi bênção e tal. E eu entendi o quê? Não é a pessoa,
Isso está no ser humano, está em nós. Nós somos orgulhosos, nós temos dificuldade de abrir mão do nosso caminho. Jesus está falando aqui, aquele que quiser ganhar a sua vida, o que é isso? Aquele que quiser tirar proveito, viver a sua maneira, irá perder. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Existem outras versões que falam, a achará. Você quer viver uma vida de propósito? Você quer viver uma vida cheia do poder da graça de Deus? Sim ou não? Então isso vai exigir de você certo sacrifício. Até o que lhe é permitido você vai ter que sacrificar. Ah, é pecado assistir televisão? Não. Só que quando a glória de Deus se manifesta na sua vida, não é permitido você ficar vendo porcaria na televisão. Coisas que você tolerava antes, você não tolera mais. Até filme que eu gostava de assistir, eu não estou conseguindo assistir mais, gente. Porque eu não quero que a chama apague dentro de mim. Agora é pecado assistir televisão? Não. Mas para o momento que eu estou vivendo, não é permitido para mim. Até o que é aceitável não vai ser. Eu estou com vontade de não sair para a rua, para você ter uma ideia. Ontem você estava aqui, os jovens, eu amo vocês, mas eu não queria estar aqui, porque eu queria estar na presença de Deus. Era permitido eu estar com vocês? Era, mas eu não queria estar. Não tem nada de errado, mas eu não queria, porque eu queria perder a minha vida para me achar. Muitas vezes a gente tem que perder de estar com amigos, de estar com momentos legais, descontraídos, para a gente achar em Deus qual é o propósito dele para aquele momento para nós. Você está entendendo? A coisa mais importante na sua vida, querido, é você entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque se você viver fora disso, você está se opondo e desagradando e se opondo à vontade de Deus. Eu não quero estar me opondo à vontade de Deus. Jesus falou, contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus, antes de morrer no Calvário, ele morreu no Getsêmani. Nós temos que parar de nos acostumar, de querer ir na igreja e buscar a glória de Deus e voltar para nossa casa do mesmo jeito. De não ter uma vida diferente, das pessoas olhar para nós e não ver diferença na nossa vida. Isso é religião, isso não é evangelho. Jesus ele disse em João 12, verso 24. Em verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Fala para o seu irmão, olha nos olhos e fala, você se ama. Fala para ele, você se respeita. Fala para ele, então se você se ama, em nome de Jesus, abre mão da sua vida, porque vai ser a coisa mais importante que você vai fazer. É um bem que você vai estar fazendo para você. É o que eu ensinei para a Jana falou esses dias. A glória de Deus nos livra, mais do que do diabo e do mundo, a glória de Deus nos livra de nós mesmos. Quando a glória de Deus habita em você, ela te livra de quem você é. Por que vocês estavam lá no culto aqueles dias no retiro e estava aquela glória? Por que quando você está aqui está aquela glória? Porque aqui você é uma pessoa que você não é fora daqui. Porque lá no retiro, você é uma pessoa que dentro de casa você não é. A atitude que você tem lá, não é a atitude que você tomaria dentro de casa se você estivesse sozinho, só você e sua mulher. É verdade ou não é, gente? Sim ou não? Então o tipo de atitude, o tipo de resposta que você dá para Deus é o tipo de glória que vai vir para a sua vida. Você quer ganhar a vida? Você quer o melhor de Deus? Então perde. Abre mão de estar certo. Abre mão de estar correto. Ah, mas eu estou certo. Não. No reino de Deus não tem certo ou errado. Não tem. Não é o certo ou errado, mas o propósito de Deus. Foi certo Jesus morrer na cruz? Foi certo, gente? Ele cometeu algum crime para ele morrer na cruz? Foi certo, foi correto, mas era o propósito de Deus. Foi correto aqueles homens cortar a cabeça de 21 pais de família? Eu sou pai de família, você é. Foi correto? Não. Mas essa foi a vontade de Deus. Não, que não sei o que nós temos que esses caras têm que morrer e tal.
Saulo estava lá no apedrejamento de Estevão. E por causa da atitude de Estevão e da família de Estevão, Saulo se tornou um dos maiores apóstolos que já houve, se não o maior. Que evangelho que nós estamos vivendo? É certo o que a presidente está fazendo com o Brasil? Mas isso nos dá o direito então da gente ficar falando mal dela? Da gente ficar organizando marcha para ela, mas ninguém organiza. Eu não vi uma organização, dia tal, jejum e oração pelo Brasil, pelos governantes do país. Não vi. A igreja tem que acordar. Um pouquinho de televisão que eu assisti ontem, eu já vi a sujeira. O PMDB toda hora colocando. Quem assistiu ontem? Várias vezes, várias chamadas. Dia 26, não perca aquilo que o PMDB tem para dizer para o Brasil. O que você está enxergando? Que o vice-presidente, que é o filho do capeta também, de Satanás, ele é satanista, já está querendo tirar proveito da situação. Para quê? Sentar no lugar dela. E os crentes, sem pensar, estão falando o quê? Vamos lá. Eu não estou falando que ela está certa, não. Eu estou falando que se ela foi eleita presidente do Brasil, o mínimo que eu tenho que fazer é orar por ela. E não me levantar contra a autoridade dela. Porque se for da vontade de Deus, Deus tira ela e põe quem Ele quer. Só Deus pode mexer isso agora. Eu não tenho autoridade, nem você, direito algum de fazer isso. O direito que você tinha era na urna. Se você escolheu mal, irmão, o problema é da maioria que escolheu mal. Vocês estão entendendo? Isso é evangelho. Davi não tocou em Saul, deixou que Deus o tocasse. A Bíblia fala: eu sou o Deus vingador, eu faço justiça. Deixa na mão de Deus. Ore. Vamos parar de viver segundo o nosso entendimento. O seu entendimento trouxe você até aqui, chorando, quebrado, necessitando da glória de Deus, porque você não deu em nada. E o seu entendimento não levou você a lugar nenhum. E você está aqui de novo, ao princípio de tudo, porque você necessita da dependência de Deus. A sua razão não te levou a lugar nenhum, não tirou você da posição que você está. Quem está entendendo? Se o grão de trigo não decidir morrer, porque todo mundo aqui é grão e vai ter que ir para a terra, mas tem alguns que não vão querer morrer. Mas aquele que voluntariamente decidir entregar sua vida e morrer, vai produzir muitos frutos. Quantos nesta manhã estão dispostos a sacrificar a sua vida? Por isso que Jesus falou: todas as vezes que comerdes desse pão e beber desse cálice, isso aqui não é só um suquinho de uva, não, um pedaço de pão, isso aqui é importante. Ele falou: toda vez que a igreja fazer isso em memória de mim. O que ele está querendo dizer? Lembrem-se de como eu vivi, para que vocês vivam da mesma forma. Pão, sacrifício, suco, sangue, sacrifício, entrega da vida em prol de um propósito maior. Não faça isso como um religioso, não faça isso para o seu próprio benefício, faça isso em memória de mim. Qual é a memória que tem que reinar aqui no momento da ceia? A dele. Lembrar que ele se sacrificou, que ele abriu mão da vida dele pela nossa, e que você deve viver desta mesma forma. Fazer isso. Quando vocês estão fazendo isso, fazer isso até que eu venha anunciando a minha vida, até que eu venha. Então a cena é simplesmente um suquinho que você vai lá, come, é legal. Não, é para trazer em você arrependimento. Por isso que a Bíblia fala na hora da ceia o que? Examine-se o homem. Examine, será que você está vivendo o propósito de Deus? Será que você está vivendo de acordo com o que Jesus viveu? A ceia é um lembrete. E a Bíblia fala o que? Não tome do cálice indignamente, porque pode trazer para você o que? Paulo falou: é por isso que no meio de vocês tem muitos doentes, porque traz a justiça de Deus. Então isso aqui, querido, não é brincadeira não, isso aqui é temor, isso aqui tem poder espiritual. Se você toma isso aqui vivendo uma vida segundo a sua vontade, não a vontade de Deus, isso traz juízo para a sua vida, porque isso aqui é um momento de memorial, de lembrar
de como nós devemos viver, para nós não nos esquecermos. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero que você ore agora, curva a sua cabeça. Eu quero que você peça ao Senhor, para que Ele revele a vontade dEle a você. Se você não está vivendo de acordo com a vontade de Deus, que você peça perdão para Deus. Depois nós vamos estar orando pelos utensílios da ceia. Aleluia. Ore para Deus. Fala: Deus, me dá força para me viver o teu propósito. Viver de acordo com a tua vontade, Jesus. Perdoa os meus pecados, Jesus. Perdoa porque eu sou uma pessoa teimosa, eu gosto de viver do meu jeito. Acho que eu tenho a razão. Hoje eu quero me submeter à tua vontade. O evangelho cristocêntrico seja o centro, Jesus, da minha vida. Tu és o centro, Jesus. Muitas igrejas hoje estão cheias porque pregam um evangelho humanista. O evangelho é cristocêntrico. O evangelho do reino de Deus é Cristo sendo o centro. É Cristo nos atraindo para o centro da sua vontade. Ele falou para o pescador: você não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de homens. Todo mundo que encontrou Jesus deixou de fazer o que fazia antes, para fazer algo diferente. Se você continua fazendo o que você fazia antes, é porque você não está caminhando com Jesus. E Ele te convida a caminhar com Ele nessa manhã. Não convide Jesus para caminhar com você. Deixa o seu caminho e vai caminhar com Ele. Vamos parar de pregar um evangelho emocionalista. Eu vou orar para Jesus andar comigo. Não, Ele não quer andar com você, Ele quer que você ande com Ele. Porque você está andando um caminho que jamais Ele vai pôr o pé dele. Ele não vai colocar a boca dele no lugar que você coloca. Ele não vai pôr os olhos dele onde você coloca. Ele não vai pôr as mãos e os pés dele onde você tem colocado. Ele quer que você coloque os pés, as mãos, os olhos, boca e ouvido aonde Ele coloca, para você ouvir o que Ele ouve, para você ver o que Ele vê. Eu quero falar um negócio aqui. Se tiver criança, as mães têm que tampar o ouvido delas aí, por favor. Continua com os olhos fechados. Eu estava na Bahia. Eu estou falando para vocês, Deus está fazendo uns negócios muito diferentes comigo. E eu estava orando na Bahia. E eu já chorei muito por causa disso. Então não fique assustado se eu não chorar agora. E eu falei: Deus, eu quero ter o seu coração. Eu quero ver o que o Senhor vê. E eu comecei a jejuar lá na Bahia alguns dias e orar. E teve um dia que eu tive um sonho. Às vezes Deus me dá uns sonhos que é muito real. E nesse sonho eu via uma rua sem saída, muito suja. E eu vi algumas crianças. E chegavam alguns homens e baixavam os shorts daqueles meninos. Eram só homens, meninos. E eles eram abusados sexualmente. E depois que eles eram abusados, eu vi a cena perfeita da genital do homem penetrando no ânus das crianças. E depois que aqueles homens saíam, as crianças ficavam jogadas nuas. E eu vi o ânus dela todo estourado e machucado. E eu falava: meu Deus, o que é isso? E Deus falava para mim: é isso que eu vejo. É isso que estão fazendo com as minhas crianças. Você não pediu para ver o que eu vejo? Você não pediu para ter o meu coração? É isso que está acontecendo com as minhas crianças. Dentro dos lares, nas ruas. Aqueles que deveriam amá-las, cuidar delas, estão abusando delas. E eu acordei, irmãos. E acredite você, se você quiser ou não, acordei com dor no meu ânus, como se eu tivesse sido abusado. Eu acordei com nojo do meu corpo, como se eu tivesse sido abusado por alguém. Eu falei: meu Deus, eu estou me sentindo como se alguém tivesse vindo aqui à noite e abusado de mim. Deus falou: não é isso que você pediu? Você não pediu para sentir o que eu estou sentindo. O profeta, ele tem que sentir o que eu sinto. Eu não falei para Oséias ir lá e ir na casa da prostituta, tomar uma prostituta e deitar com ela, e casar com ela, e que ela iria traí-lo e prostituir de novo, deitar com os outros homens, e ele iria perdoar e aceitá-la de novo, para que ele sentisse o que eu sinto por Israel, porque Israel estava me prostituindo e me adulterando com outros deuses. Então profeta é aquele que sente aquilo que eu sinto. Profeta é aquele que sente a minha dor.
E as minhas crianças estão sendo abusadas, destruídas os sonhos, os propósitos. E eu comecei a clamar: Senhor, tenha piedade dessas crianças, tenha piedade dessas vidas, tenha piedade, Senhor. O que nós podemos fazer, Senhor? Enquanto você está tão preocupado com o seu sonho, com o seu objetivo, tem pessoas sendo estrupadas, assassinadas, abusadas. E Deus quer levantar você de certa forma para ser luz. Jesus falou: numa luz não se esconde debaixo de uma cama, mas antes se coloca no lugar alto para iluminar o caminho para aqueles que precisam. Não se esconde a candeia debaixo de uma cama. Você está escondendo o dom que Deus colocou em você. Deus quer te deixar aflito nesses dias. Deus quer que você perca o seu sono. Deus quer que você não aguente mais assistir televisão, não aguente mais fazer nada a não ser chorar na presença dEle, querido, e dizer: Senhor, eis-me aqui, seja feita conforme a tua vontade. É antes que a tua lâmpada se apague de Pouso Alegre, se apague do Brasil. Eis-me aqui, eu quero viver para ti, Senhor. Eu quero viver para a tua vontade. E todas as outras coisas, querido, serão nada para você. Você não vai se importar mais com mais nada. Vai ser nada. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perde. Aquele que quiser agradar a Deus, vai ter que desagradar amigos, até talvez pai, mãe, irmãos, como ele falou, para ser discípulo dele. Vai ter que desagradar as pessoas que você mais ama para agradar a Deus. Você vai ter que ficar sozinho. Muitas vezes abandonado, ninguém entendeu por que você está sozinho, sentindo a dor de Deus. Até o que lhe é permitido vai ser arrancado de você, para você viver um propósito maior. Deus não te colocou aqui nessa terra para você simplesmente dormir, levantar, comer e beber. Deus te colocou para viver um propósito que vai atingir diretamente vidas. Porque se você é como a figueira, você já está morto e seco e infeliz, porque você não está dando fruto segundo a espécie de árvore que você é. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós consagramos a Ti este suco de uva e este pão. O pão simbolizando o Teu corpo que foi sacrificado na cruz por nós. O sangue simbolizando o Teu sangue que foi derramado por amor de nós. Que nesta manhã nós possamos examinar a nossa vida e viver uma vida segundo o Teu propósito. Possamos renunciar, perder a nossa vida para encontrar uma vida de abundância que o Senhor tem para nós. Cumpra esse querer, querido, na vida dos meus queridos. Enquanto você continua com a sua cabeça encurvada, eu vou pedir para os irmãos entregar. Vou pedir, tem um casal aqui na igreja, Osiel e Luciano. Vou pedir para eles entregar o pão e o suco de uva, o cálice. E você vai ficar com a sua cabeça encurvada, orando. O casal de diáconos vai entregar. Eu quero chamar o irmão Marcos para cantar e adorar a Deus nesse momento. Pode vir, irmão. Enquanto você fica nesse mesmo espírito, curva a sua cabeça, fala com Jesus. Tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo oferecido. Continua nesse mesmo espírito, queridos. Deus está neste lugar. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Senhor Jesus. Seja exaltado no nosso meio, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Pode entregar, irmãos. Vai comovendo os corações, Senhor. Vai transformando. Vai trazendo arrependimento. Aleluia. Aleluia. Esse
mas preciso aprender a confiar em Ti. Aleluias. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Glória a Deus. Todas as coisas cooperam tão bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam tão bem daqueles que Te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam ao bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam ao bem daqueles que Te amam. Jesus, todas as coisas cooperam ao bem daqueles que Te amam. Te amo, Te amo, Te amo, Jesus. Espero em Ti, confio em Ti, meu Senhor. Descanso em Ti, jamais desistirei. Tua vontade, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Aleluia. Todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que Te amam. tudo entregarei. Tudo entregarei. Diga pro Senhor. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus. Jesus bendito, tudo deixarei. Todos pegaram do pão, do cálice. Então agora, curva a sua cabeça. Antes de tomar do cálice, do pão, ore ao Senhor. Se você tem que perdoar alguém, perdoe. Se alguém está aqui que você precisa pedir perdão, saia do teu lugar, se humilhe e peça perdão. Porque o arrependimento é um sinal que vem com a humilhação. Em nome de Jesus, não tome do cálice indignamente e nem come do pão indignamente. Senhor, nós oramos em Teu nome,
porque o Senhor tem poder para perdoar os nossos pecados. O Senhor sabe que eu sou pecador, que eu sou falho. Eu necessito e careço da tua misericórdia, do teu sangue. Vem, Senhor, vê se em nós algum caminho mau e nos guia pela vereda da tua justiça, por amor do teu nome. Limpa-me com teu sangue, Jesus, me purifica de todo pecado. Aleluia. Deus te leva a viver o propósito que Jesus viveu, fazendo parte do corpo dele, sendo ele o cabeça. O cabeça é aquele que dá o entendimento e gira o corpo para onde o corpo deve ir. Sendo assim, coma do corpo de Cristo, submeta à missão e à vontade de Cristo na sua vida. Enquanto seus dentes rasgam o pão, lembra dos açoites, dos cravos que rasgaram a carne dele, em prol de viver um propósito. Por isso Deus o amou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Semelhante modo, semelhante da mesma maneira, pegue o cálice, que é o sangue da nova aliança do Senhor, para que você herde a vida, tenha o sangue de Jesus, porque o nosso sangue de nada presta, mas o sangue dele, o DNA do próprio Deus em nós. Beba do cálice, que é o sangue